Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou Marco Antônio, sou fellow de hemodinâmica aqui da USP de Ribeirão Preto e hoje com meu grande amigo Dr. Murilo. E aí, Murilão? E aí, Marcão, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Fazia tempo que a gente não gravava, hein, amigo? Cara, fazia, hein, Marcão? Nem lembro quando foi a última vez. E hoje a gente vai trazer um assunto aí que tem tudo a ver com hemodinâmica e o eco, não é isso? É uma das únicas vezes agora que a gente acaba se encontrando lá na residência, né? Quando vai ter algum procedimento que acaba juntando as duas subespecialidades aí. Isso aí. Hoje, então, pessoal, nós vamos falar sobre forame oval patente, do diagnóstico até o tratamento. Bora pro episódio? Bora lá, Marcão. Murilão, então, para dar o pontapé inicial desse nosso bate-papo, eu vou lançar um desafio aqui para você responder pro pessoal, hein? E o desafio é: qual é a profissão em que devemos nos atentar para a necessidade de fechar o FOP? Marcão, vamos ver se o pessoal sabe, né? Mas aí Que quem é ficar até o importante. final vai descobrir. Isso aí. Bom, então, pessoal, para a gente, de fato, aí dar o start, a gente precisa relembrar alguns conceitos, né? O FOP, o forame oval patente, ele nada mais é do que uma comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo, resultante de uma não fusão do septum primum e do septum secundum após o nascimento, né? Então, relembrar que na embriogênese, o sangue oxigenado da placenta, né, ele passa, ele chega via placenta para as câmaras direitas e aí ganha circulação sistêmica também aí por esse forame oval patente. Só que aí, ao nascimento, as pressões nas câmaras direitas caem, a resistência vascular cai, né, e a pressão das câmaras esquerdas aumentam. E aí o FOP se fecha, né? E isso acontece até no máximo uns 2 anos de idade, em média. Só que existe uma parcela da população em que ele não se fecha. E aí a gente percebe a patência dessa comunicação. E aí o forame oval patente, que na realidade ele é extremamente prevalente na população geral. A gente está falando aqui na ordem de mais ou menos 25% da população geral. Isso é muito importante, isso é muito grande, é um número bem relevante. E aí a relevância clínica desse forame oval patente vem principalmente devido à sua associação com AVC, antigamente, né, dito como criptogênico, que ficou consagrado esse nome, que é aquele AVC embólico de causa indefinida. E aí por isso que é importante a gente abordar esse tema, né? É muito prevalente na população, mas não quer dizer que o FOP é uma doença, não quer dizer que o FOP necessariamente vai causar AVC, não é isso, mas tem essa correlação, essa associação com AVC embólico de causa indefinida. Então a gente precisa abordar essa temática. E aí, Murilão, como é que funciona a fisiopatologia, como é que é essa associação do AVC embólico de causa indefinida com o FOP? Então, Marcão, o forame oval, né, quando ele fica patente, ele forma como se fosse uma membrana que ele pode se abrir e fechar, né? E com isso ele permite a embolia paradoxal. O que seria isso? Permite que o sangue passe das câmaras direitas para as câmaras esquerdas em situações transitórias. Situações mais comuns é quando você tem um aumento das pressões nas câmaras direitas, né? Como manobra de valsalva, tosse, espirro, esforço. Então, nesses momentos específicos, você pode ter uma passagem de fluxo das câmaras direitas para as câmaras esquerdas. Então, se por algum motivo você forma um trombo nas câmaras direitas, né, seja por TVP, seja por algum outro motivo, esse trombo ele pode migrar e, de forma paradoxal, causar
uma isquemia, né, uma oclusão nas câmaras esquerdas, né, mais precisamente no território arterial. Então, através dessa fisiopatologia que você vai ter o maior contexto clínico onde o FOP está inserido, né? Só que existem também vários graus de FOP, então não são todos os que vão permitir essa passagem de forma importante. Em alguns graus você tem uma passagem mais relevante, em outros graus você acaba nem tendo essa passagem detectada. Isso é muito importante que você colocou, Murilão, porque então a relevância clínica aqui do FOP é quando ele está associado a essa embolia paradoxal nessas situações que você citou aí para gente. Né? Então, o principal cenário, né, no diagnóstico dessa embolia paradoxal associada ao FOP é, igual eu comentei, no AVC criptogênico, né? Aquele AVC embólico de causa indefinida. E aí a gente está falando principalmente de pacientes mais jovens. Né? Lembrar que no diagnóstico dessa condição, antes de tudo, a gente tem que lembrar de excluir outras causas mais comuns, né? Porque aqui vai ser exclusão. Então a gente tem que lembrar ainda que AVC embólico, a principal causa vai ser uma FA paroxística ou uma FA que a gente ainda não diagnosticou. Então a importância de exames como o Holter, às vezes até o Looper, para a gente identificar essa condição. Doença carotídea, então com lançar mão de exames como Doppler de carótidas, situações como endocardite, vasculites, trombofilias, dissecções espontâneas desses vasos cerebrais, enfim. Então, a gente tem que percorrer todos esses diagnósticos, excluir essas condições, para só depois a gente realmente bater o martelo. Aconteceu um AVC embólico de causa não definida, né? E aí existem algumas questões também que os colegas da neuro vão nos ajudar, porque na identificação desse evento, né, tem algumas características, né? Quando acomete o sistema nervoso central em vários territórios, ou em um único território, mas com um formato específico ali de cunha que eles chamam, né? Isso vai sugerir mais um evento embólico, né? Lembrar que a VL lacunar não vai sugerir. Então, assim, é um diagnóstico de exclusão, a gente tem que passar por todos aqueles outros diagnósticos, excluir todos eles e identificar as características também da embolia no sistema nervoso central. Lembrar aqui daquele score HOPE, né? O Risk of Paradoxical Embolism, que vai ser um score que a gente vai utilizar para fazer justamente o screening desses pacientes. Né? Quanto maior o score, maior a chance desse AVC ser relacionado ao FOP. Ele leva em conta aí idade, características ali clínicas como ausência de hipertensão, diabetes, tabagismo, de doença aterosclerótica. Né? E para a gente ter uma ideia, a pontuação máxima, né, de 8 pontos, a probabilidade desse AVC ser correlacionado com FOP é de 84%. Né? Então, assim, é um screening inicial, não quer dizer que o HOPE vai indicar ou não o fechamento percutâneo do FOP, não é isso, mas ele vai ajudar a gente a fazer o screening dos pacientes que estão nessa investigação. Então, Marcão, eu acho que a grande questão aqui é justamente essa que você falou, né? De o paciente teve um AVC, você confirmar que foi devido ao FOP, né? Porque o maior contexto clínico que a gente vê, principalmente eu que faço eco lá, é a gente estar fazendo um exame de rotina e a gente acha um FOP. E o paciente é assintomático, nunca vai ter sintomas devido a esse FOP. Só que em alguns casos você pode se deparar com um paciente com FOP e teve AVC e você não tem nenhum exame muito específico que vai te falar, não, a causa foi o FOP. É isso mesmo que você tem que fazer, é você excluir outras causas, avaliar o contexto clínico e ver se o FOP, junto com essas características clínicas, qual que é a probabilidade dele ter causado esse AVC, né?
Isso que você está comentando, né? Então, mesmo o paciente que teve um evento isquêmico cerebral, né, um AIT, um AVC, e que mesmo assim ele também tem um FOP, ainda assim a gente precisa, na realidade, pensar nas causas mais comuns, né? Fibrilação atrial e outros diagnósticos. Ainda assim a gente precisa excluir as outras causas, né? Exatamente. Não significa que um AVC e a identificação de um FOP é que 100% de chance de ter sido FOP. Show. E aí a gente vai pro exame que vai definir aqui pra gente, né, Brunão? Então, ô Marcão, aí a gente teve ali um paciente jovem, sem grandes fatores de risco, que acaba tendo um AVC que inicialmente fica sem uma etiologia definida, né? E a gente busca etiologias alternativas, menos comum, e aonde a gente vai pesquisar por FOP. Acaba que nesse contexto, o exame que a gente utiliza para o diagnóstico é o ecocardiograma, primeiro o transtorácico, né? Onde a gente pode fazer avaliação de fluxo, se tem passagem de fluxo entre os átrios, e também tem avaliação de microbolhas, né? Então a gente injeta microbolhas nas câmaras direitas e vê se existe a passagem dessas microbolhas para as câmaras esquerdas. A gente pode até quantificar a quantidade de bolhas, né? Tem um score que fala a partir de 20, 30 bolhas até o terceiro, quinto batimento ali, significa que é um FOP grande. Então, com isso, a gente faz uma alta suspeição de que o paciente tem um forame oval patente. E aí, a gente pode partir para o ecocardiograma transesofágico, que aí você vai ter uma resolutibilidade ali melhor, uma resolução melhor ali da fossa oval, e identificar scores, né, identificar características que podem nos dizer que esse é um FOP de alto risco. E o que significa isso? Significa que tem uma grande passagem de fluxo das câmaras direitas para as câmaras esquerdas, e isso pode ter uma tendência elevada de que, caso o paciente tenha tido AVC, a causa possa ter sido FOP. E tem um score que ele foi até recentemente validado, né, em 2019, que fala que se o paciente tiver a presença de pelo menos dois pontos desse score, em 80% dos casos que o paciente teve o FOP, ele foi a causa do AVC. Então, a presença desses achados anatômicos é muito importante para ajudar na decisão terapêutica. E quais seriam esses achados? Os mais comuns é a presença do septo interatrial aneurismático, ou seja, o septo interatrial ele tem uma hipermobilidade, então isso facilita a passagem de fluxo. O túnel do FOP, né, dessa comunicação ser longo, maior do que 10 milímetros. O paciente ter um shunt grande ali com a microbolhas, né, como eu falei, mais de 20 microbolhas até o terceiro a quinto batimento. O ângulo entre a veia cava inferior e o FOP menor do que 10 graus. E a presença de alguns remanescentes embrionários, que são a válvula de Eustáquio e a rede de Chiari, que são remanescentes que vão direcionar o fluxo da veia cava direto para a região da fossa oval, aonde está o FOP. Então, isso é como se o fluxo fosse direcionado ali para o FOP, aumentando a chance de passagem de fluxo. Então, aqui são características que a gente vai até falar mais para frente, mas utilizando essas características anatômicas com as características clínicas do paciente, a gente aumenta a nossa chance de que o paciente com AVC até então sem diagnóstico possa ter sido causado por FOP, né? Pelo FOP. E, Marcão, um outro exame que a gente pode também utilizar para rastreio do FOP é o Doppler transcraniano, que o pessoal da neuro acaba fazendo muito nesses AVC criptogênicos, que você também vai avaliar essa passagem de microbolhas, né?
só que nesse caso você não sabe se essa passagem ela foi intracardíaca ou extracardíaca. Então, lá na unidade de emergência, acaba que a neuro faz esse exame, ele vindo positivo, a gente faz o exame com microbolhas com o ecocardiograma transtorácico ou transesofágico para confirmar a presença do FOP com a passagem do fluxo. Legal, bacana. Eu acho que o que tem que ficar, né, Murilão, de mensagem, assim, pros ouvintes, é que depois de uma extensa investigação e da exclusão dos outros diagnósticos, a gente sempre vai iniciar, né, com eco transtorácico para identificar o shunt, mas vai ser o eco transesofágico que vai trazer mais informações a respeito do FOP, né, se ele tem essas características de alto risco, igual você citou, e aí e o Doppler transcraniano também para somar informação para a gente ter mais dados a respeito dessa associação do AVC com o FOP, né? E aí tem até a gente somando características clínicas e ecocardiográficas, né? O score ali de probabilidade Pascal, onde a gente vai, a partir dele, conseguir indicar ou não o fechamento desse FOP, né? Bom, e aí, a partir de todas essas informações, a gente vai ponderar se a gente precisa fechar esse FOP para justamente pensar numa profilaxia secundária, né? Ou seja, evitar novos eventos. Então, só para contextualizar, né, nos anos 2012, 2013, ali por volta desses anos, a gente teve os primeiros estudos, ensaios randomizados nesse sentido, né? A gente teve o Closure, o PC Trial e o Respect, que foram todos, tiveram todos resultados negativos, na verdade, né? Tentando identificar aí o benefício líquido do fechamento percutâneo do forame oval patente. Por mais que eles tivessem ali uma tendência ao benefício, né? Mas não teve significância estatística. Mas a gente veio caminhando, né, desenvolvendo próteses melhores, e aí no final dessa mesma década, né, ali por volta de 2018, 2019, outros estudos, né, outros 3 trials aí, o Close Trial, Reduce e o Defense PFO, que foram os mais importantes e que trouxeram para a gente dados, né, como menor recorrência de AVC, eliminou a recorrência desse AVC, né, comparado à antiagregação, no caso do Close Trial, né, e especialmente no Defense PFO, mostrou que sim, pacientes bem selecionados com essa anatomia de alto risco identificada pelo eco transesofágico teve um benefício, né, no fechamento desse forame oval patente, né. Então, a mensagem que ficou ali nesse apanhado geral é que sim, o fechamento percutâneo ele reduz a recorrência desse AVC criptogênico, né, AVC embólico de causa indeterminada, principalmente em pacientes jovens com FOP de alto risco anatômico. Então, para a gente pincelar, não é todo e qualquer tipo de FOP e não é qualquer AVC correlacionado ao FOP. Então, são FOPs de alto risco, são AVCs criptogênicos, né, com aquelas características que eu citei, e pacientes jovens, que a gente já excluiu outras causas, então de 18 a 60 anos, com esse AVC criptogênico bem determinado, associado a um FOP de alto risco anatômico. Para esses pacientes muito bem selecionados, o fechamento percutâneo ele é factível e ele é recomendado, né? E aí... Ô Marcão, e a mudança no resultado, né? Ela passa justamente por isso, porque a gente passou a identificar os pacientes que teriam um benefício maior e também os dispositivos que foram melhorando ao longo do tempo, né? Exatamente, Então, com por isso que certeza. esses primeiros resultados não foram tão significativos e conforme foi se estudando mais, melhorando as próteses e selecionando melhor os pacientes, os resultados foram aparecendo, né? Exatamente, exatamente. E aí, para a gente abordar rapidamente também sobre o tratamento percutâneo, né? Lembrar, vai ser um procedimento ali
em vigência de anestesia geral ou sedação, a importância do eco transesofágico guiando o procedimento, né? A gente precisa ter essa conversa entre as equipes da hemodinâmica e do eco, né? Vai ser uma punção venosa femoral, paciente em vigência de anticoagulação plena, né? A gente vai com catéteres e fios guia, onde a gente vai nos posicionar na veia pulmonar, depois de fazer essa passagem pelo FOP, levar, né, uma bainha e também o dispositivo, né, que aí existem várias próteses, né, enfim, a mais difundida aí é a Amplatzer, né, onde a gente, guiado pelo eco transesofágico, vamos fazer essa oclusão ali do forame oval patente, né. Lembrar que uma tendência que os estudos já mostravam para nós, né, ali, especialmente os mais recentes, e que a gente nota isso na prática e que a gente tem que se atentar, são as complicações. E a mais frequente delas é a fibrilação atrial. Costuma ser um evento precoce, um evento autolimitado, mas que a gente precisa ficar em cima desse paciente em vigilância mesmo ali, para ele não desenvolver uma FA pós-procedimento. Algumas outras complicações interessantes da gente citar, né? Embolização do device, trombo no dispositivo, erosão do dispositivo e um shunt residual, né? E também problemas com a punção e até tamponamento. Não são complicações frequentes, né? Muito pelo contrário, a gente tem que se atentar mais para a FA, mas que tem que estar sempre no nosso radar para a gente evitar ao máximo. Marcão, e da FA é até engraçado, né? Porque a gente faz o fechamento para diminuir o risco de AVC do paciente, só que às vezes a complicação é a FA, né? Que pode aumentar o risco de AVC. Só que essa FA costuma ser autolimitada, né? E a gente usa de medicações pós-fechamento para também diminuir o risco de trombose, né? Exatamente, exatamente. E por isso que, voltar naquele conceito, né? Tem que ser para pacientes muito bem selecionados, porque senão a gente vai trocar um problema por outro, né? E que costuma ser até pior, um AVC secundário a uma FA, por exemplo, né? Então a gente tem que selecionar muito bem os pacientes e lembrar que o fechamento do forame oval patente, ele não quer dizer que o paciente não tem mais risco de ter um outro evento, né? Então ele tem que estar muito ciente dessa situação, mas, enfim, que pode acontecer. E, Marcão, tudo isso que a gente veio falando aqui do tratamento são para pacientes que que vai ser feita a profilaxia secundária, né? Então, todos esses pacientes já tiveram um episódio de AVC ou AIT aí, né? E para profilaxia primária a gente não tem tanto estudo, né? Porque a gente pensa, pô, mas identificamos um FOP ali, às vezes o FOP até tem características de alto risco, mas o paciente nunca teve AVC. A gente não tem garantia nenhuma que esse paciente vai ter AVC, e nesse contexto a gente também não tem um benefício tão certo para fazer o fechamento de maneira primária, né? Exatamente, exatamente. Aí é um gap, né, da evidência e que aí o benefício líquido ainda não foi comprovado, né? Exatamente. E como é que fica o tratamento desse paciente depois do procedimento, Murilão? Então, Marco, também não tem as evidências, elas não têm um acordo comum assim, só que na grande maioria da literatura recomenda fazer uma dupla antiagregação plaquetária ali de 1 a 3 meses, 1 a 6 meses, e depois disso manter só com uma monoterapia antiplaquetária por pelo menos aí 2 a 5 anos. Só que isso varia muito de serviço para serviço, né? Cada serviço tem a sua forma de fazer, justamente porque na literatura não existe um consenso. E você falou do tratamento medicamentoso, né? Pacientes que têm que anticoagular por algum outro motivo, ou que anatomicamente seria difícil de fazer o fechamento ali, pela questão de ancorar prótese, a anatomia não é favorável,
esses pacientes eles podem utilizar como alternativa a anticoagulação. Então, se o paciente ele já tem que ser anticoagulado por algum outro motivo, não tem um benefício tão evidente de fechar o forame oval desse paciente. E o mesmo vale para aqueles que a anatomia é complicada, você pode usar como alternativa a anticoagulação, porque os resultados foram bem semelhantes. Bacana, Murilão. Acho que aqui é aquela máxima, né, de individualizar o tratamento, ver exatamente quem que é o paciente que a gente está diante, né, os riscos de sangramento, enfim, ponderar para a gente poder ofertar o melhor tratamento, né? Mas e a gente acaba preferindo o fechamento porque é um procedimento com baixa taxa de complicação, né? Rápido, às vezes o paciente pode ter de alta no mesmo dia. Exato. E que você não vai precisar anticoagular o paciente, né? Você diminui o risco de sangramento desse paciente com um procedimento que não tem taxas de complicações muito grandes. Por isso a preferência é entre fechar o forame oval, né? Muito bem. Murilão, acho que a gente conseguiu sumarizar, tá chegando aquele momento. Bora pro bate-bola? Bora! Marcão, então fala para mim, o que é o forame oval patente? Então, pessoal, forame oval patente é uma, bem direta e reta, é uma comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo, resultante da não fusão, né, daquele septum primo e septum secundo após o nascimento. Murilão, quais são os fatores de risco anatômico para o FOP que a gente vê no ecocardiograma? Então, Marcão, é a passagem de bastante microbolhas quando você faz o teste com a salina agitada, né? Mais do que 20 microbolhas até o terceiro ao quinto batimento. O túnel do FOP maior do que 10 milímetros, uma hipermobilidade do septo interatrial e a presença de resquícios embrionários como a válvula de Eustáquio e a rede de Chiari. E Marcão, para quem que a gente vai indicar o fechamento do forame oval patente? Então, Murilão, aqui vão ser indivíduos jovens, né, de 18 a 60 anos, onde a gente identificou um AVC embólico de causa não identificada, né, que é o AVC criptogênico, associado ao FOP de alto risco. Para esses pacientes bem selecionados, a gente pode, e que já tiveram esse evento, a gente pode indicar um fechamento percutâneo. Murilão, quais são as medicações que a gente deve prescrever para o nosso paciente após o fechamento? Então, Marcão, a gente mantém o paciente com uma dupla antiagregação plaquetária, ali de 1 a 3 meses, 1 a 6 meses, e após isso, como monoterapia antiplaquetária, entre 2 a 5 anos. Bacana. Murilão, vamos relembrar aqui o desafio então para o pessoal que eu perguntei lá no início do nosso bate-papo sobre qual é a profissão que a gente tem que ter um cuidado a mais e um limiar mais baixo para indicar o fechamento do FOP. Então, Marcão, são os mergulhadores de grande profundidade. Por quê? Nesses pacientes acontece a síndrome de descompressão, ou seja, o nitrogênio ele pode gasificar o sangue, formar bolhas, e aí o mergulhador, quando ele muda muito rápido a pressão onde que ele está submetido, pode propiciar o shunt das câmaras direitas para a esquerda, e com isso gerar AVC, AIT ou qualquer outra síndrome clínica aí do paciente. Bacana, Murilão. Aqui é interessante isso, né? Porque vira e mexe a gente vê algumas dúvidas, né? Como, eu tenho um FOP, será que eu posso nadar? Será que eu posso fazer um snorkel, né? Mergulhar em águas mais rasas? Tudo isso é tranquilo. A questão aqui é realmente relacionada ao mergulho em águas profundas, né? Com cilindro, a muitos metros de profundidade, realmente os mergulhadores profissionais, né? Esse é um dos poucos casos que a gente avalia com mais
que a gente individualiza mais o fechamento primário aí do caso do FOP, né? Exatamente. Bacana, hein, Murilão? Acho que deu para a gente ser bem objetivo aqui, abordar todo o contínuo aí, né? Toda a história aí do FOP, né? Muito bacana. Exatamente, Marcão. Ficou bom o episódio. Isso aí. E bora mandar um abraço pro pessoal? Bora, para quem você vai mandar seu abraço? Hoje meu abraço vai para Irene Yuriko, tá? Tá sempre lá com a gente, lá no HC, tá sempre ajudando lá na Secretaria da Cardiologia. Um abraço para Irene. E é isso aí, então. Pessoal, relembrando aqui, né? Tem um caso bacana, tem um Supra, manda o eletro pra gente. Lembrar do ECG dominado. Quem quiser tirar alguma dúvida, quem tiver alguma demanda, manda pra gente. A gente tá sempre à disposição. Murilão, muito obrigado e até uma próxima, meu amigo. Tamo junto, Marcão. Um abraço, pessoal.